Diretora, bom dia. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Um momento especial hoje para a gente falar desse tema tão polêmico que tem trazido tanto desconforto aí para os capixabas e para os brasileiros de forma geral, né? Pois é, antes da gente entrar com o crédito consignado como a maior reclamação, 43 mil atendimentos é um bom número para a gente fechar 2025? O capixaba está cada vez mais ciente dos seus direitos, procurando mais o PROCON, esse número ainda pode ser um pouquinho maior? É um bom número, a gente percebe que o capixaba ele tem buscado cada vez mais o atendimento do PROCON. Ao longo dos anos esse atendimento ele tem crescido, mas sempre é importante dizer que esse número ainda é subnotificado, ou seja, tem muito mais problema na relação de consumo do que pessoas registrando reclamações. Então, é muito importante a gente destacar isso. Mesmo que a gente consiga depois, deixe para lá, às vezes um valor é muito pequeno, acha que o problema vai dar muita dor de cabeça para resolver, é fundamental registrar a reclamação, porque os dados, eles são importantes para a política pública, né? Para a gente identificar onde há o problema, que tipo de comportamento do fornecedor, da empresa, está sendo ruim para o consumidor capixaba. Então, sim, é um número expressivo, é um número importante, a gente percebe que as pessoas estão ficando mais conscientes, acho que a internet, a rede social tem propiciado isso também, mas ainda há uma grande subnotificação. Uhum. A gente já teve vários tipos de reclamação no PROCON, né? Como líderes de celular, telefonia, então já foi várias vezes no topo do ranking, mas agora é o crédito consignado. Um problema que vira e mexe, a gente ouve até os ouvintes aqui da CBN também reclamando, falando. Já há algum tempo isso vem sendo uma reclamação comum, não acredito que seja só entre os capixabas, mas entre os brasileiros, né? Quais são as maiores reclamações em relação ao empréstimo consignado quando eles entram em contato com vocês? É sem autorização? É os juros altos? Explica esse cenário para a gente, diretora. O cenário muitas vezes ele começa com o endividamento do consumidor, né? Ele percebe... Ele já está com dificuldade de pagar suas próprias contas, o orçamento está complexo e quando ele busca para fazer essa negociação, a gente ali identifica então que há outras questões de abusividade, como por exemplo, cobranças indevidas, taxas muito elevadas, muitas vezes empréstimos consignados que não foram autorizados, o consumidor não autorizou aquele desconto em folha. Haja visto que a gente acompanhou e tem acompanhado com o INSS, por exemplo, e refinanciamentos automáticos. Aquele que não há o consentimento do consumidor, que ele não recebe as informações de forma transparente e adequada. Muitas vezes a instituição financeira, ela oferece um novo empréstimo e, na verdade, ele está refinanciando o empréstimo que ele já tinha, o que eleva demais os juros. Então, muitas vezes o consumidor tem uma margem, ele pode ter acesso a aumentar o valor do empréstimo, mas renegociar, recomeçar um empréstimo, ele acaba elevando demais os juros e as taxas. E o consumidor, às vezes, só identifica isso quando ele entra num cenário de endividamento. Mas é claro que com as novas informações, com a própria mídia dando essas coberturas e principalmente com o que aconteceu no INSS, a gente percebe que o consumidor tem olhado mais para o seu contra-cheque e tem estranhado um pouco quando encontra um desconto que ele não reconhecia. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Agora, esses golpes... A gente pode chamar de golpe, né? Você oferece um crédito consignado, um novo crédito e faz um refinanciamento sem a pessoa saber, é meio que a pessoa cair num golpe, né? Isso é feito por telefone, a pessoa vai na loja, na empresa que fez esse empréstimo consignado. No telefone deve ser mais fácil de enganar o consumidor? No telefone é mais fácil, mas às vezes no próprio aplicativo, na conversa com a instituição, com um correspondente. Porque qual é o princípio? O princípio é a transparência e a informação. Não adianta, Patrícia, a empresa usar uma linguagem técnica que não acesse ao consumidor.
Então, não trazer informação a modo dele entender, e é importante destacar isso, desde 2021, o CDC teve uma atualização muito importante na nossa lei, que foi a Lei de Proteção e Tratamento ao Consumidor Superendividado. Agora, as empresas, elas podem até ter marketing, podem ter propaganda, mas elas são obrigadas a ofertar um crédito responsável. Então, o seu gerente, a sua empresa, ela é obrigada a dizer para você, Patrícia, qual é a melhor taxa, qual é a melhor forma de você conseguir um empréstimo quando você precisar. Então, se você ainda tem margem, por exemplo, e não precisa fazer, Patrícia, um refinanciamento, e sim você poderia fazer um novo empréstimo com taxas mais baixas, essa agora passou a ser uma obrigação também da instituição financeira. Agora, quem são os consumidores mais afetados por empréstimos consignados? Porque vem na cabeça sempre o aposentado e o pensionista. São só eles? Não são só eles. A gente tem aí no topo os servidores públicos, de forma geral, até pela facilidade do crédito para quem é servidor público, né? Então, o servidor público, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, temos feito ciclos, inclusive, de orientação para esses servidores, a pedido do próprio governo do Estado, para conscientizá-lo, para informar dos seus direitos, para ter muita atenção às taxas e também às cláusulas abusivas nos contratos, né? Então, é claro que o crédito consignado, ele não é só um vilão. Eu falo que o crédito, muitas vezes, é a forma que muitos consumidores têm de realizar sonhos, de conquistar bens, mas é preciso que haja uma atenção especial a todas as cláusulas, analisar, para que ele não caia em uma situação de endividamento ou, pior, em um golpe mesmo. Bom, só para a gente passar rapidamente aqui pelo ranking, crédito consignado em primeiro com mais de 6.200 registros, depois estão cartões de crédito, 4.300, crédito pessoal com 3.300 reclamações, aí vem eletrodomésticos e eletrônicos, defeitos, serviços, aí em quarto, serviço de internet em quinto, superendividamento em sexto, que também pode estar ligado ao primeiro, né, que é o crédito consignado, como a senhora falou, e aí então, gente, vem outros serviços que a gente pode fazer, vai falando sobre esse ranking à medida que vocês também forem participando. O consumidor que já está com o pé atrás em relação ao crédito consignado e outras reclamações também que chegam, como é que eles podem buscar, como é que eles alcançam um PROCON estadual, diretora? O nosso atendimento, ele é presencial ou eletrônico. Então, se o consumidor ele tem essa habilidade ou essa facilidade de fazer de forma remota e até pela questão do tempo, ele pode acessar o nosso site. Lá tem uma lupinha de atendimento eletrônico, que ele vai registrar suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas reclamações e anexar os documentos para uma análise técnica da nossa equipe. E em até 15 dias ele vai receber um retorno. No presencial, o nosso atendimento é feito através de agendamento prévio, né, Patrícia? O agenda.es.gov.br. Também, muitas vezes, ele até tem a facilidade do remoto, mas ele quer esse contato e essa orientação de forma presencial. Então, ele é extremamente bem-vindo no PROCON estadual. E mesmo que inclusive, se ele apenas tiver dúvidas, é importante ele buscar essa orientação, trazer os seus contratos, trazer seu contra-cheque para uma análise, para que a gente possa contribuir. Quando você fala aí, Patrícia, eu quero pedir licença para falar sobre isso, claro, dos 10 mais, a gente entende que desses 10 mais, 9 estão ligados a questões financeiras. Então, isso nos acende um alerta muito, muito importante, né? Um destaque de que o consumidor muitas vezes está entrando no nível de endividamento, pode ser por questões de golpe, pode ser por propaganda enganosa. Então é importante que ele tenha mais atenção na hora de fazer as suas compras, as suas contratações, para que ele encontre um cenário mais adequado e mais tranquilo aí para o ano de 2026, se Deus quiser, todo no azul.
Se Deus quiser. Diretora, só uma última pergunta. Essas empresas que fazem esses empréstimos consignados e acabam, de alguma forma, lesando, essas empresas são punidas de alguma forma? Ou o cliente entra no PROCON, o PROCON faz a intermediação aí entre o resultado, né, para tentar resolver o problema e fica nisso? E eles fazem outros clientes também passarem pelo mesmo problema? Não, elas são punidas de diversas formas. Inicialmente, a gente atua com a notificação, eles, né, podem responder um processo sancionatório de multa. Essas multas elas podem chegar até 3 milhões por conta de reincidências. A nossa fiscalização também está atuando em loco naquelas que são físicas e online, uma atuação conjunta com a Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia de Defesa do Consumidor, estão todos unidos, Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, estão todos unidos, porque de fato esse ranking é um ranking preocupante. Então essas empresas, elas podem ter as suas atividades suspensas, a gente tem visto aí na mídia, empresas que não podem mais oferecer crédito consignado, por exemplo, para aposentados, e tudo isso é fruto da atuação dos PROCONs no Brasil de forma integrada através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Inclusive a denúncia inicial do INSS, Patrícia, ela nasceu dos PROCONs. Então, é importante, assim, fundamental a sua pergunta, para que o consumidor entenda que vale a pena e é importante registrar as reclamações, porque através dos dados, dos documentos, a gente consegue sancionar essas empresas e intensificar um trabalho de proteção ao consumidor. Perfeito. O PROCON aceita negociar qualquer tipo de dívida e ajudar o consumidor? Porque o José Roberto está perguntando, e dívidas com IPTU numa prefeitura, que para eles estão abusivas, eles podem procurar ajuda com vocês, do PROCON? O PROCON ele só atua na relação de consumo, né? O IPTU ele não é considerado uma relação de consumo, mas existem órgãos que atuam em relação ao contribuinte. Então, ele pode atuar, por exemplo, a Assembleia Legislativa tem uma comissão de defesa do consumidor e contribuinte. Então, quando é contribuinte, então qualquer órgão que tenha essa relação de contribuinte pode sim ser feito. Agora, as prefeituras, os municípios, eles atuam com reparcelamentos, com negociações, e atuaria também, por exemplo, a Defensoria Pública e outras instituições. No caso do PROCON, a nossa atuação se limita quando há relação de consumo. Perfeito. Alguns ouvintes participando conosco, falando de casos pessoais. A orientação que a gente dá é que procure o PROCON e converse diretamente com vocês, porque cada caso é um caso, né, diretora? Os casos são muito, muito diferentes. Esse atendimento, inclusive, Patrícia, ele é personalizado. O consumidor ele sai daqui com um plano de pagamento, com uma orientação financeira. É feita uma planilha de gastos né, do consumidor, quanto eu recebo, quanto que eu estou investindo, se esses gastos percentualmente estão adequados, né? E levando aí uma orientação, uma trilha de orientação para o consumidor e, óbvio, atuando, porque nós não atuamos na negociação de dívidas abusivas. Então, quando o consumidor vem ao PROCON e nós identificamos que aquela dívida ela veio de um golpe, de uma fraude ou de alguma abusividade, nós contestamos a dívida. E aí, essa é a nossa atuação na proteção do consumidor. Conversamos com a diretora do PROCON estadual, a Letícia Coelho Nogueira. Obrigada, viu, diretora, por estar conosco nesta manhã e até uma próxima oportunidade também com orientações para os nossos consumidores capixabas. Obrigada, Patrícia. Um bom dia a todos. Bom dia.